Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ver como modificar qualquer site da web usando só JavaScript, HTML e CSS para injetar um conteúdo como esse, onde eu estou dando alguns dados relevantes para vendedores do Mercado Livre que estejam fazendo uma pesquisa de mercado. Se ele quiser analisar a performance desse anúncio dentro de um intervalo, desde quando ele foi criado, ele consegue com esses dados aqui. Esse exemplo é interessante porque a gente vai ver duas abordagens para obter esses dados do anúncio. A primeira é através da API do Mercado Livre, onde eu informo o ID do anúncio aqui em cima. A gente vai ver como obter esse cara aqui e o Mercado Livre devolve para mim todas as informações do anúncio. A gente envia esse ID lá para a API e ele devolve os dados do anúncio. A segunda abordagem é com os próprios elementos da tela, onde eu vou pegar esse preço que está renderizado aqui usando o JavaScript, multiplicar pela quantidade vendida e chegar na receita bruta, injetar aqui usando HTML, CSS, etc. Essa segunda abordagem é interessante porque tem muita página na web, principalmente sites antigos, que não disponibilizam uma API. Mas, se você souber cruzar as informações dessas páginas, você consegue gerar dados relevantes para os usuários, inclusive criar processos de automações, como eu já mostrei no vídeo do Instagram, e muitas outras coisas. Tudo pode ser feito com essas técnicas que a gente vai ver agora. Então, bora lá ver como é que eu fiz isso. A primeira coisa é criar uma pastinha para o nosso projeto, eu vou chamar de mlext e agora eu vou abrir ela com o meu Visual Studio Code, que é a IDE que eu uso para programar, mas você pode fazer isso aqui até com um bloco de notas se você quiser, tá? A gente vai começar criando um index.js, onde vai ficar toda a nossa lógica JavaScript, e um segundo arquivo chamado manifest.json, que é quem vai falar para o Google Chrome que esse index é uma extensão. O manifest.json é um objeto, então a gente vai passar aqui algumas chaves e valores. O primeiro é o manifest version, que vai ser 2. O nome da nossa extensão, que vai ser mlext. O terceiro é a versão, que é o version, que é a nossa versão de controle. Aqui é uma string, aqui é um inteiro, atenção aí. E aqui você pode usar a convenção que você preferir, por exemplo 1.0 ou 1.0.0. Eu gosto de trabalhar com 0.0.1. E aí conforme a gente for atualizando, corrigindo bugs, etc., a gente vai mudando aqui as versões. E a quarta chave aqui é o content scripts, que é um array de objetos. Ele vai receber o matches, que vai falar para o Google onde eu quero que ele execute essa extensão. Então, no caso aqui, sempre que o usuário acessar qualquer subdomínio do site do Mercado Livre.com.br com qualquer caminho de URL, porque se a gente observar aqui, ó, existem diversos caminhos com parâmetros nas URLs de anúncio e também existem subdomínios para os anúncios tradicionais. O Mercado Livre tem basicamente 3 layouts de anúncio, que é o anúncio de catálogo, esse layout aqui, o anúncio tradicional, que é esse outro layout, e o anúncio de loja oficial. Agora a gente vai informar o nosso CSS, que vai ser um carinha chamado style.css, eu já vou criar ele aqui. Já nós vamos mexer no estilo. E o nosso JS, que vai ser o index.js. Pronto, é só isso aqui que você precisa para criar uma extensão para o Google Chrome, simples assim. Primeira coisa aqui no nosso index.js é declarar o useStrict. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ligando o modo rigoroso do JavaScript. Essa aqui é uma feature que foi implementada nas versões mais recentes, se eu não me engano no ES5 do JavaScript, e ela exige do nosso código alguns critérios que deixam ele mais padronizado. Por exemplo, se eu não declarar o useStrict, eu poderia criar uma variável sem necessariamente falar se ela é um let, ou se ela é uma constante, ou se ela é uma var. Isso aqui é uma bagunça, então para o teu código não virar uma salada de frutas, sempre usa o useStrict, é uma recomendação que eu já deixo aí. A gente vai criar uma função chamada init e eu já vou inicializar ela aqui. Então sempre que a nossa extensão for executada, essa função vai rodar automaticamente. A gente também pode auto-executar uma função passando um parênteses assim em volta dela e abrindo e fechando parênteses aqui no final. Mas eu prefiro a outra sintaxe que é um pouquinho mais limpa. Beleza, vamos lá. Vamos começar criando uma constante chamada price, onde a gente vai salvar o valor, o preço aqui do anúncio. Vamos pegar esse exemplo aqui, esse 13.999 a gente vai salvar aqui dentro. E agora a gente está trabalhando com o DOM, que é o Document Object Model. O DOM é uma interface que organiza a estrutura HTML de um site em objetos. Ele dá métodos para a gente acessar esses dados através do JavaScript. Então o DOM facilita muito a nossa vida. Um dos métodos do DOM é o Query Selector, que vai
vai selecionar o elemento conforme o caminho que eu especificar aqui para ele. Como é que eu obtenho esse caminho? Vem aqui no seu Google Chrome, clica com o botão direito em cima do elemento e coloca em inspecionar. Ele vai abrir a guia Elementos aqui do lado, onde tem toda a árvore HTML do site. E aqui é legal a gente observar que o HTML é uma estrutura hierárquica, então um elemento sempre vai estar compreendendo o outro e a gente precisa localizar esse elemento aqui do preço dentro da árvore. Para você não ficar buscando, é só clicar em cima do elemento que ele já vai selecionar aqui para a gente. Eu clico com o botão direito, venho em Copy Selector, para ele trazer o caminho para mim. E aqui a gente vai fazer um teste. A mesma coisa que eu estou digitando aqui, eu vou digitar aqui no Console, que é um compilador de código JavaScript pré-embutido no teu browser para você fazer testes, etc. É muito bom. Eu vou criar aqui então um price. Vou digitar document.carry selector e passar esse caminho que a gente acabou de copiar. E aqui ele está trazendo todo o caminho lá dentro da árvore até chegar no preço. Hashtag faz menção a um ID lá no HTML. O ponto faz menção a uma classe. Então vamos observar aqui, ó, que a gente tem o main com o hashtag rootapp. E aí ele vai descendo, tal, até chegar lá no price tag fraction, que é o cara que a gente quer. E aqui ele está trazendo esse price tag fraction para a gente. Deixa eu apagar aqui, ó, para a gente conseguir ver o retorno. Ele já mostra aqui o retorno para mim. Porém, esse caminho não vai funcionar para todos os layouts de anúncios. Eu vou copiar aqui e vou fazer a mesma coisa nesse layout de anúncio tradicional e a mesma coisa no layout de loja oficial, para a gente ver o que acontece. Se eu colo aqui num anúncio de loja oficial, por exemplo, ele está trazendo nulo, ele não encontrou a tag de preço, porque o caminho é diferente, tem um banner aqui em cima no meio do caminho. No anúncio tradicional a gente não tem aquele container no meio, no de loja oficial também não, etc. Então não vai funcionar para todas as telas, ó. Como é que a gente resolve isso? É só você pegar o caminho que existe em comum entre todos os layouts, e esse caminho é justamente o container do preço. Se a gente vier aqui e observar, o Mercado Livre tem um template padrão de estilo para todas as telas, e o preço sempre vem dentro desse UI PDP price _ second line. Esse cara vai se repetir para todas as telas que estiverem exibindo o preço. Então vamos pegar a partir daqui. Como é que a gente faz isso? É só você procurar aqui dentro do caminho todo que a gente obteve o second line. Então tá aqui, ó. Eu vou apagar ele. Vou pegar daqui para frente e tá lá, ó. Ele já encontrou o price tag fraction pra gente. Vamos ver se isso aqui vai funcionar para as outras telas também, ó. Vou fazer a mesma coisa, apagar aqui o caminho e tá lá, ó. Então funciona, esse caminho é o que a gente vai usar. Eu vou copiar ele aqui, venho no nosso código, colo aqui e beleza, a gente já está obtendo o preço lá do site. Mas a gente está obtendo só o spam, que é o elemento HTML. Eu quero o texto que está dentro desse spam. Se a gente observar aqui, o spam sempre vai encapsular algum valor. No caso, ele está encapsulando 79. E tem um outro spam que está encapsulando centavos. Por que tem um spam diferentes? Porque tem estilos diferentes. O 79 é grandão, o 99 é pequenininho. Então a gente vai fazer esse processo para obter todos esses dados aqui. Então, para você conseguir pegar um texto dentro de um spam, você vai usar o inner text, que também vem lá do DOM, já é uma função prontinha para a gente. Mas só isso aqui não vai funcionar, porque caso o preço do produto seja acima de 1.000, por exemplo, olha o que acontece. Eu vou pegar aqui, eu tenho 13.000,99. Só que para a gente fazer uma conta com esse texto, a gente precisa transformar ele em número. Então vamos ver o que acontece. Ó, se eu passar um number aqui em volta, ele transformou em 13.99, não em 13.000. Então a gente vai tratar esse cara aqui usando o JavaScript também. E para tratar a gente vai usar o replace também do JavaScript. Vou substituir o ponto por nada. E agora a gente tem o valor inteiro. Se eu passo um number aqui, vou colocar ele dentro de uma variável para a gente visualizar. E vou dar um enter aqui, ó. Na hora que eu digitar price, ele traz para mim 13.999, show de bola. Então vamos fazer isso. Primeira coisa aqui, passar o inner text, replace, o ponto eu quero trocar por vazio. Simples assim. E se ele não encontrar esse resultado aqui, eu quero que ele retorne 0 para mim, para não quebrar o nosso app. Outra coisa que eu vou fazer para evitar qualquer errinho é passar um ponto de interrogação antes do inner text. Isso daqui é um helper do JavaScript que também veio nas versões mais recentes, onde ele verifica se esse elemento não existir, ele não quebra o código, ele retorna indefinido e a gente pode usar sempre quando a gente não tiver certeza se vamos encontrar esse cara aqui. Boa, então nosso price já está feito. Agora vamos fazer a mesma coisa para os centavos, mesma técnica aqui, né? Carry selector. Só que a gente vai pegar esse caminho aqui, ó, e vamos mudar só a última tag, que é o price tag cents. Vamos só confirmar se é isso mesmo. Price tag cents. Boa. E aqui no final a mesma coisa. Eu vou chamar um ponto de interrogação, inner text. Se não, eu vou colocar
0. Por que aqui eu não usei o replace? Porque os centavos nunca vem com ponto, vai ser sempre um valor inteiro, só que em formato texto, e a gente vai converter ele para número. Vamos para o próximo, sold, quantidade vendida. E aí, para obter a quantidade vendida, tem uma pegadinha aqui, a gente vai ter que tratar. O sold vem um texto com o novo /92 vendido. A gente quer só esse 92. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui, pego o caminho até esse cara, então eu vou pegar esse UIPDP aqui. Nesse caso do sold eu não preciso pegar o caminho inteiro, só essa classe aqui já vai me trazer ele. E eu vou passar o inner text aqui, para a gente ver o que ele me retornou. Retornou o texto. Mas eu quero só esse 92. E aqui a gente vai usar o split, que também é uma função do JavaScript, que quebra uma string a partir do que eu pedi aqui para ela. Ele vai quebrar esses caras a partir do espaço em branco e colocar todo mundo dentro de um array para mim. Então vamos ver, ó. Então o index 0 virou novo, aí tem um espaço em branco, tem a barrinha, etc. A gente quer acessar o index 4, então beleza, vamos fazer aqui, ó. Eu vou colocar a classe aqui, ponto, inner text, ponto, split, espaço em branco, e eu quero já acessar o index 4 do que ele me retornar. E no caso do sold a gente já vai passar um number aqui, porque a gente não vai precisar modificar esse valor depois. Eu já estou transformando ele em um valor numérico para eu fazer conta depois. O cents e o price ainda não, porque nós vamos ter que concatenar eles, juntar um com o outro para chegar no preço final. Então nós já temos 3 caras que a gente precisa, agora vamos multiplicar um pelo outro e injetar dentro do container. Para pegar o container é a mesma técnica, eu quero injetar ele entre o título do anúncio e o novo aqui, né, a quantidade vendida. Então eu vou desligar o meu, vou digitar Chrome /extensions para acessar o manager de extensões. Vou desativar a minha extensão aqui, vou atualizar a página para a gente ver como é que fica. Daí então tá sem o nosso container aqui agora. E agora, para a gente injetar um conteúdo dentro, eu vou usar uma função do JavaScript que é o insert adjacente HTML. Eu vou pegar esse caminho aqui, ó, da div, eu estou pegando a div do container do texto aqui, ó. Vou dar um const container document.querySelector, vou passar aqui o caminho da div e vou dar um enter. Então aqui eu tenho o container em questão. Agora, se eu passar um ponto insert adjacente HTML, a gente consegue injetar qualquer coisa na posição que a gente informar aqui. Então, o insert adjacente HTML tem algumas opções de posição. Eu vou jogar aqui no Google para a gente abrir a documentação. Esse aqui é o developer.mozilla. Aqui você tem todos os métodos do DOM, então eu recomendo que você leia. E a gente consegue analisar então quais são os parâmetros que essa função espera. A posição pode ser before begin, before end, after end. Before begin, você vai injetar o teu conteúdo, que é o texto aqui em questão, antes do elemento. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, vamos pegar no Elements, ó, a gente injetaria antes do elemento, antes dessa div inteira aqui do bloco. O after begin vai injetar dentro do elemento antes do primeiro filho. Então, vai ficar antes desse H1 aqui, ó. O before end vai injetar dentro do elemento após o último filho, ou seja, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem só um H1 dentro dessa div, né? Então ele injetaria depois desse H1 aqui. E o after end vai injetar depois do elemento em questão, ou seja, entre esse cara e esse cara aqui, fora da div, entre os dois aqui, ó, depois dessa div. Show? Então a gente vai usar o before begin para fazer a nossa inserção. Então vou colocar aqui before begin e vou passar um valor qualquer só para a gente ver isso acontecendo. Então vou passar uma tag H1 aqui, teste H1. Se eu der um enter agora, ele injeta o teste ali para mim. Então é simples assim, vamos fazer isso lá no nosso código. Eu vou pegar esse container, igual eu fiz lá no console, querySelector, vou passar aquele caminho aqui dentro. Opa, não estou com ele salvo aqui. O title container, é esse cara aqui. Vou pegar ele aqui, beleza, nós já temos o container e agora eu vou chamar o meu container aqui, ponto, insert adjacente HTML, before begin, e agora eu vou passar duas aspas invertidas, atenção aqui, ó, para a gente usar o template strings, ou seja, para a gente conseguir injetar variáveis dentro do nosso texto, dentro da nossa string. Eu vou criar um UL, que é uma lista no HTML, e dentro desse UL a gente tem os LIs, que são os itens da lista. Vou colocar aqui receita bruta
dois pontos, vou criar um span dentro desse ali, porque eu quero estilizar o preço aqui, o valor da receita. Vou fechar o meu span e vou colocar um número teste aqui por enquanto, só de exemplo. Dentro do nosso L eu vou passar uma classe de estilos para a gente estilizar lá pelo CSS daqui a pouco. Vou chamar de mlxtcontainer e só isso aqui já tá bom. Vai dar um errinho, eu quero mostrar o errinho acontecendo porque tem uma pegadinha no site do Mercado Livre. Então vamos salvar essa extensão nossa aqui agora. Eu desativei a minha extensão de exemplo. Vou pegar a nossa, deixa eu abrir essa pasta aqui. Open ponto. Pego a minha pastinha e solto ela aqui dentro. Lembrando que você precisa ativar o Developer Mode aqui, tá? E agora está aqui a nossa extensão, ó, mlxt 0.0.1. Vou dar um atualizar aqui. Venho nessa tela aqui. Deixa eu diminuir um pouco para vocês verem acontecendo. Ele vai carregar a nossa extensão e vai desaparecer logo em seguida. Por quê? O Mercado Livre tem uma rotina de refresh no HTML. Então, logo depois que você abre, dentro de 1 segundo mais ou menos, ele atualiza todo o HTML do site. Tá lá, ó, a receita bruta, mas vai sumir. Sumiu, beleza? Então, como é que a gente resolve isso? É só esperar esse 1 segundo e meio para injetar o nosso conteúdo. Então, eu vou passar um set timeout aqui, uma função de seta, e eu quero que ele aguarde 1 minuto e meio, 1 segundo e meio, perdão, 1500 milissegundos para executar a nossa rotina aqui. Eu vou copiar esse cara e jogar aqui dentro e pronto. Agora vai funcionar. Se eu salvar e atualizar, ele trouxe aqui agora e não vai desaparecer. Boa. Então agora vamos continuar aqui. Vamos fazer a nossa conta para pegar o total. Eu vou multiplicar o price, mas antes eu vou concatenar ele aqui com um pontinho com os cents. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o preço, pontos, centavos. A gente está criando o nosso preço final aqui. E eu vou multiplicar ele pela quantidade vendida. E aqui eu vou passar um number para transformar o nosso preço e o nosso centavo, que estão em formato texto, para a gente poder concatenar, transformar eles em número, depois de concatenados. E multiplicando pela quantidade. Eu vou injetar esse total aqui, usando o meu template strings. Só que isso aqui ainda não está formatado para a gente. Esse valor vai aparecer da seguinte forma. Ó. Vou atualizar, venho aqui. Ele injetou, mas ele injetou um número feião aqui. Vamos ajustar esse número. Então imagina que eu tenho aqui uma constante chamada total. E o valor dessa constante é isso aqui. Vou colar aqui. Ó. Beleza. Total. Ponto to locale string. É uma função do JavaScript que já converte um valor para mim em número, em string. Olha que legal. Só que aqui o padrão é dólar, né? Então a gente consegue especificar. Eu quero que ele converta para PTBR, então ele já mudou para ponto e vírgula no final. Se eu quisesse dólar, por exemplo, eu poderia colocar EN, US, moeda americana, vírgula, vírgula, ponto. Vamos deixar PTBR e eu posso passar algumas configurações aqui. A primeira é o style, que eu quero que seja valor corrente, então vou colocar currency. E a segunda vai ser que o meu currency é BRL, e aí ele já coloca o RS pra gente. Então se a gente quisesse, por exemplo, o USD, ele colocaria o US já pra gente, mas aí teria que mudar aqui para inglês. Vamos deixar BRL. E prontinho, a gente já tem uma função que trata esse valor para a gente. Eu vou criar ela separado aqui para ficar organizado. Nós vamos usar bastante esse cara. Vou chamar de format money, ele vai receber um value como parâmetro e vai retornar para mim esse cara que a gente acabou de tratar. Show! Agora aqui é só chamar um format money em volta do nosso total. Beleza, agora vamos formatar isso aqui para ficar bonitão, que nem eu mostrei no meu exemplo aqui, ó. Bora lá, eu vou pegar a classe mlxtcontainer que a gente criou para estilizar, venho aqui no meu style css.mlxtcontainer e agora nós vamos começar a estilizar ela. Eu vou colocar um margin bottom, ou seja, uma margem embaixo do meu container de 14 pixels para dar um respiro ali. Um color, a cor do texto RGBA preto com uma transparência de 30%. Então vou pôr 0.7 aqui. Um box shadow, ou seja, uma sombra em volta do meu container de 1 pixel por 3 por 6, e eu quero que a cor da minha sombra também seja um preto de 80%, uma transparência de 80% em cima do preto. Vou colocar um padding aqui de 10 pixels, beleza, um border top solid, um border width de 2 pixels, um border color,
Vamos colocar red por enquanto. Eu vou colocar um radius aqui também, para ele ficar com uma bordinha arredondada de 8 pixels. Beleza. Se a gente vem aqui e atualiza, tá lá, ó, que legal. Então tá começando a tomar corpo, mas eu quero que essa bordinha seja azul. Então eu vou pegar esse azul do Mercado Livre, botão direito aqui, inspecionar em cima do botão, vou clicar em Styles e ele traz para mim então a cor do botão. Vou copiar ela aqui. E já era, vamos continuar. Então aqui eu estou aplicando esse estilo para toda tag LI que estiver dentro do MLXT Container. O display vai ser Flex. A gente vai trabalhar com Flex Layout, Flex Box. Aqui, Justify Content, eu quero Space Between, ou seja, eu quero jogar a receita bruta para a esquerda e o preço para a direita, nas duas extremidades do container. É isso que o Space Between faz, contanto que você tenha setado o Display Flex, tá? Vou alinhar os itens aqui no centro, font size 14 pixels, o peso da fonte eu quero que seja 400, pode ser, e uma margem de 2 pixels vertical, ou seja, para cima e para baixo, e 0 na horizontal. Boa, eu vou colocar esse estilo para tag span que estiver dentro do LI. Então, se a gente ver aqui, ó, eu tenho o MLXT Container, eu tenho o LI, eu tenho esse span. Eu vou estilizar o preço agora dentro do LI. Um padding de 2 pixels vertical e 4 horizontal. Background color pode ser o mesmo azul ali. Não, vamos fazer o contrário. Vamos colocar branco. E o texto eu quero colocar aquele azulzinho ali. O peso da fonte vai ser bold. O tamanho da fonte vai ser 12 pixels. O estilo da borda pode ser solid. A espessura da borda pode ser 1 pixel. Vamos colocar uma curvinha nas extremidades dela de 4 pixels para ficar meio arredondada. A cor dela pode ser o mesmo azulzinho ali. E eu quero, quando eu colocar o mouse em cima do preço, que apareça aquela mãozinha. Então eu vou colocar aqui um cursor pointer. E a última coisa que falta a gente fazer é dar esse efeitinho aqui, ó, do hover. Quando passar o mouse em cima, ele acender. Então vamos fazer isso. É só pegar esse cara aqui, 2 pontos hover. E aí eu quero que quando o hover for ativado, o background color mude para azul, porque ele é branco, e a color, a fonte, né, mude para branco. Show, isso aí. Vamos atualizar aqui e ver o que aconteceu. Boa, tá lá, ó. Então receita bruta, o valor aqui, e agora a gente vai adicionar os outros carinhas aqui. Então deixa eu só olhar como é que eu fiz. Receita líquida por unidade, média diária, comissão e data de criação do anúncio. Então vamos lá. Agora, para calcular a receita líquida, a gente precisa pegar a comissão que o Mercado Livre cobra do vendedor. Então, para isso, nós vamos usar a API do Mercado Livre. Vou fechar esse cara aqui e vou abrir o Mercado Livre no Google API. Tem esse Developers Mercado Livre, que é a documentação da API. É muito fácil de entender, de trabalhar com a API deles. A gente vai trabalhar com uma rota aqui, que é a rota de itens. O Mercado Livre exige para muitas das rotas a autenticação. Então você tem que criar uma aplicação, se autenticar, obter um token e enviar esse token na requisição. Mas algumas rotas são liberadas. Essa daqui do Multiget, por exemplo, não precisa de autenticação, apesar de estar falando aqui que precisa, não precisa. Então vai funcionar se a gente pegar ela aqui. E é uma rota tipo GET, então a gente vai fazer uma requisição HTTP do tipo GET para esse endereço aqui, informando o ID do anúncio que a gente quer, e ele vai devolver para a gente todos os dados do anúncio conforme esse exemplo aqui, ó. Eu vou criar uma função chamada handle ML-API, que vai tratar todas as requisições que a gente fizer para a API do Mercado Livre. Ela recebe como parâmetro a URL da API em questão, a rota que a gente vai acessar, e eu vou passar um try catch aqui dentro. Caso aconteça algum erro, a gente pega esse errinho aqui no catch. Dá um console log, erro na requisição, só para a gente ver o que está acontecendo. E aqui dentro do try eu vou escrever o nosso método. Então primeiro eu vou criar uma constante chamada config, informando aqui o método, que é get. Como eu sei que é get? Lá na API está falando, ó, na documentação. Os headers, que são os cabeçalhos que a gente vai trabalhar aqui, e nós vamos trabalhar com dados JSON. Então application/JSON. Vou passar algum content type aqui também. Agora a gente vai construir a nossa requisição de fato. Vou criar uma response
Essa variável aqui vai receber a resposta lá da API do Mercado Livre. E nós vamos trabalhar com o FET, que é uma API nativa do JavaScript para requisições HTTP. Então o FET vai receber aqui como parâmetro a URL e o config que a gente passou ali em cima. O FET retorna para a gente uma promise, ou seja, uma promessa. É um dado assíncrono que pode levar 1, 2 ou X segundos para chegar para a gente. Por quê? Pode ter um delay entre o servidor do Mercado Livre e o nosso app. Para isso a gente pode usar ou o then ou o await. Eu prefiro a síntese do await, que é um pouquinho mais clean. Então a gente passa um await aqui falando que a gente vai esperar o retorno do FET e a gente fala que a nossa função é assíncrona. Para a gente poder trabalhar com o await, a função tem que ser assíncrona. E agora a gente precisa tratar esse response. Então eu vou chamar aqui de finalRes, também é uma promise, e eu vou chamar o response.json para eu converter esse dado em JSON. E aí eu vou retornar ele aqui no final. E pronto, nosso método está feito. Agora é só a gente pegar o ID do anúncio em questão aqui, ó, esse ID, e passar na rota da API. Ou seja, a rota aqui, ó, ela aceita um ou N, vários IDs. E ele devolve para a gente um array com as informações desses anúncios, né, como sendo os objetos dentro desse array. Para a gente pegar o ID do anúncio, eu vou criar aqui uma constante, vou criar ela antes do total. Vou chamar ela de addID. E como é que a gente pega? Nós podemos pegar da URL, porém as URLs mudam de acordo com o layout do anúncio. Esse aqui é um layout de catálogo e o ID está aqui, ó, depois desse P barra tal. Num layout tradicional, o ID está aqui no comecinho, ó, barra MLB tal. Então, para a gente não ter que ficar tratando esses casos, a gente vai pegar o ID aqui do head de uma tag meta. Então a gente tem ele várias vezes sendo repetido aqui no head, ó, se vocês observarem. Nós temos o ID aqui, ó, nesse Twitter App Google Play, tá aqui o ID. Temos aqui no iPhone, enfim, a gente pode escolher qualquer um. Eu vou escolher esse cara aqui mesmo, vou dar um copy. Então, ó, ele está dentro de uma meta que tem o name Twitter app URL iPhone e está dentro de uma propriedade chamada content dessa meta. Eu vou usar aqui o document.querySelector e vou passar aqui então que eu quero achar uma meta cujo name é igual a aspas aqui dentro, tá? Então aqui eu usei aspas simples, aqui eu estou usando aspas duplas. Passo aqui Twitter app URL iPhone. Vamos ver o que esse cara vai retornar para a gente. Venho aqui no meu console, vou limpar aqui, deixa eu apagar tudo isso. Vou colar aqui, ele trouxe a meta em questão. Eu quero o que? O conteúdo dentro do content. Então vamos passar aqui um ponto content e tá lá, ó. Agora a gente precisa pegar esse cara aqui, ó, esse número aqui só, esse código, né? Para isso a gente pode usar o split de novo e quebrar a partir do igual ID ou ID igual, deixa eu ver como é que era, ID igual. Então a gente faz isso, vou dar um enter e ele trouxe para mim um array e o ID está aqui no index 1 do nosso array. Então vou copiar esse cara aqui, vou dar um copy, venho aqui, nem preciso, ó. Agora a gente coloca aqui ponto de interrogação, content.split, quebra aqui pelo ID igual e já pega aqui o index 1 desse resultado. Beleza? Então tá feito. Agora com o ID em mãos, a gente vai construir a nossa requisição de fato. Então vou chamar aqui um, sei lá, ML response só para a gente ver. Vou passar um await aqui e chamar o handle ML API que a gente acabou de construir ali embaixo. E aqui dentro eu vou passar duas aspas invertidas, pegar a rota em questão, que é essa aqui, copiar ela, colo aqui e aqui onde está esse item ID, eu só passo o nosso template strings colocando o add ID. Vamos ver o que esse cara retorna para a gente. Eu vou dar um console log aqui, ML response. Vamos atualizar aqui, tá dando um errinho, a gente já vai corrigir isso tudo. E aqui eu vou atualizar. Nosso ML response precisava aparecer aqui, mas deu um erro. A gente está chamando o await numa função que não é assíncrona. Então a gente chamou o await aqui, mas o nosso init ainda está normal. A gente precisa passar o async aqui. Então eu vou salvar, volto aqui, atualizo a página e tá lá, resposta ML. Ele retornou para mim um array. O index 0 desse array contém um objeto que contém um código 200 falando que deu ok e um body com todos os dados do anúncio, garantia, descrição, título,
tudo. O Listing Type ID e o Category ID nós vamos usar para calcular a comissão lá na API do Mercado Livre. Então vamos fazer isso. Vamos pegar todo mundo primeiro, depois fazer o cálculo da comissão. Vou fazer uma desestruturação aqui, que é um recurso do JavaScript, onde eu consigo acessar diretamente a propriedade de um objeto e já atribuir ela a uma variável. No caso aqui a gente vai atribuir a uma constante Category ID, o Listing Type ID e o Start Time. De quem? Lá do ML Response Index 0. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse cara aqui, o index 0 da resposta. Na verdade eu tenho que acessar primeiro o body, né? E aí dentro do body a gente vai acessar essas propriedades aqui. Então nós estamos pegando do body o Category ID, o Listing Type ID e o Start Time. Caso eu não encontre esse resultado, eu vou pedir para ele me retornar nulo, para não quebrar o nosso app. Agora com esses dois caras em mãos, a gente vai calcular a comissão lá na API do Mercado Livre. Então vamos lá na documentação, vou escrever aqui custos, para ele trazer para mim a rota de comissão, cálculo de comissão. E aqui a gente então tem uma rota que, passando alguns parâmetros para ela já retorna para a gente esse Sale Fee Amount, que já é o valor abatido já do preço informado aqui no Price, de acordo com a categoria e o tipo do anúncio. Então vamos copiar todo mundo aqui, é uma rota GET, tá vendo? Então vai funcionar também aqui com o nosso método GET, que já está pronto. Eu vou criar aqui um const. Vou colocar fee response só para a gente ver essa resposta. Await handle ml API, aspas duplas, vou colar aquela rota aqui. Esse site ID é MLB de Mercado Livre Brasil. Se fosse lá na Argentina seria MLA. Aqui no price a gente vai passar o nosso price que a gente pegou lá em cima no começo. Aqui no listing type a gente vai passar o listing type ID que a gente acabou de pegar. E mais um parâmetro, vou colocar um e-comercial aqui, que é o Category ID, igual ao Category ID que a gente acabou de pegar também. Então está feita a nossa requisição. E caso ele não encontre esse resultado aqui, eu vou passar um parênteses em volta, barra, barra, eu quero que ele retorne para mim um objeto vazio ou nulo, tanto faz. Vamos dar um console log nesse fee response para a gente ver. Venho aqui, atualizo, venho aqui, tá lá então, ó. Ele trouxe todos os dados do anúncio, ele é um Gold Pro, então é um anúncio do tipo Premium, e a comissão que o Mercado Livre recebe em cima da venda é R$ 2.239,84. Show! Então agora a gente vai fazer a desestruturação aqui também para já pegar direto o nosso Sale Fee Amount. Beleza, vou apagar aqui e agora a gente vai continuar aqui com os nossos cálculos. Vamos copiar aqui, receita líquida, e aqui a gente vai pegar o Unit Receipt, que é a receita unitária, que vai ser o price menos o nosso Sale Fee Amount, que ele é a comissão em cima de uma unidade, né? Vamos pegar também a nossa receita total, né, que eu vou chamar de Receipt, que vai ser o Unit Receipt vezes a quantidade vendida. Então aqui na receita líquida a gente vai passar esse cara, e na receita por unidade a gente vai passar o Unit Receipt. Bom, vamos ver primeiro se isso aqui está funcionando, né? Deixa eu ver já esse errinho que ele está apresentando para a gente. Vamos ver se ele vai continuar dando esse erro agora que a gente atualizou. Venho aqui. Bom, ele trouxe para a gente os valores já bonitinho, formatado, ó. Então a receita bruta, receita líquida e a receita por unidade, quanto que sobra para o vendedor abater na comissão, né? Beleza, aqui não deu erro, então vamos continuar. Agora, para a gente calcular a receita média diária, a gente precisa pegar a quantos dias esse anúncio foi criado e dividir a receita pela quantidade de dias, para saber em média quanto que ele vendeu aí por dia. Então vamos usar o nosso Start Time e fazer isso. Vou criar uma constante aqui, chamada Start Time, que vai ser igual a new date, e dentro desse date eu vou passar o start time que eu estou recebendo lá da API. Por que eu estou fazendo isso? Esse start time, se vocês repararem aqui, ó, vamos pegar na documentação mesmo, ele sempre vem para a gente como uma string data-tempo, né, date time. E para a gente poder trabalhar com isso, a gente precisa converter ela num objeto date time aqui no JavaScript. Então eu crio um objeto date time, passo ela dentro. E aí a gente consegue acessar o dia, o mês, o ano, tudo separado. Então vamos fazer isso. Tenho aqui então o Start Time. Eu vou pegar também a data de hoje, que eu vou chamar de Today, que vai ser igual a New Date.
Quando eu passo só o new date assim vazio, ele pega a data de agora, com hora, minuto e segundo. Vou criar mais um cara aqui, que é o one day, que vai ser 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos vezes 1000 milissegundos. Então aqui é hora, minuto, segundo e milissegundos, tá bom? Isso aqui é o equivalente a um dia em milissegundos. E aqui a gente vai criar mais um cara que vai ser o diff days, que é a diferença de dias. Que eu vou usar math round para arredondar o valor, math abs, que retorna para mim o valor absoluto, e start time menos hoje dividido por um dia. Aqui a gente já tem a diferença em dias. E por último, eu vou pegar a média, que é o day cell AVG, que vai ser a minha receita total dividido pela diferença em dias. Pronto, vou replicar aqui e eu tenho agora a minha receita média diária, receita por unidade, receita média diária, a comissão, né? Comissão do Mercado Livre e por último aqui a data de criação do anúncio, vou colocar criado em, e aí a gente vai passar os caras aqui. Então na receita média diária eu vou colocar o day cell AVG, na comissão do Mercado Livre a gente vai pôr o sale fee amount e na data de criação a gente vai colocar o nosso start time, e aqui eu vou pôr um tracinho, opa, aqui fora, né, um tracinho, e já vou passar também a diferença de dias, que é o diff days, dias atrás. Então vamos fazer uma funçãozinha rápida aqui. Eu vou colocar o nome dela de format date, vai receber a data como parâmetro. Aqui eu vou passar o dia, que vai ser igual ao date, né, que a gente está informando para a função. Eu vou transformar esse cara numa string e eu vou chamar um cara aqui que é o pad start, que vai fazer o seguinte, vou colocar 2 aqui e 0 aqui entre aspas. O que ele vai fazer? Se a data vier para mim como 1/2/2021, por exemplo, eu quero que ele coloque um 0 aqui ao lado do dia. E ele vai fazer isso enquanto houverem menos de 2 números aqui. Então ele vai fazer até o 9. Aí no 10 já tem 2, 1, 2. Daí ele já não vai colocar o 0 aqui do lado para mim. Aqui eu vou passar o mês. E aqui eu tô fazendo dessa forma só para mostrar para vocês uma outra maneira de declarar a variável. Então, como a gente já declarou uma constante aqui, se eu passo uma vírgula no final da linha, tudo que eu colocar de variável embaixo vai ser considerado uma constante também. É só mais uma opção de síntese aí do JavaScript. E aqui a gente vai colocar date get mês mais 1, porque o mês vem como um array, então janeiro é 0, né? O array vai sempre começar pelo index 0. Então vou adicionar 1 para janeiro passar a ser 1 e dezembro passar a ser 12 e não 11. Vou transformar esse cara também para string, para a gente usar ali o pad start. Vou passar o 2 aqui e o 0 aqui. Mesma coisa que eu fiz para o dia, né? E para o ano é um pouquinho mais simples. A gente já vai passar direto um date.get full year. Ele já vai dar o ano inteiro pra gente ali. E no retorno, eu já vou retornar esse cara formatado. Então, vou retornar aqui o meu template strings, passando o dia, barra o mês, barra o ano. Então, isso aqui é só uma opção, tá? De formatação de data, caso vocês precisem usar aí. Eu já vou deixar aqui também. Format money não, né? Format date. Então, aqui a gente vai usar o format date. A gente vai atualizar. E aí ele traz só o mês para mim já formatado bonitinho também. Então tá pronto aí a nossa extensão. Vocês podem fazer isso em todo tipo de site, dá pra gente incluir processo de automação, daí vai da criatividade de vocês. A ideia é mostrar como manipular o DOM com JavaScript. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, por favor, deixa um comentário aí no vídeo, eu vou estar respondendo sempre assim que possível. Valeu, um abraço.